A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 6 de maio, São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Suas atitudes e devoção chamavam a atenção de todos, ainda quando criança ia à igreja para rezar. Se o templo estivesse fechado, ele simplesmente se ajoelhava de frente à porta e ficava ali em oração até abrirem a igreja. Ele permanecia assim, na neve, na chuva, no sol, no calor e no frio. Vamos conhecer a admirável história de São Domingos. São Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, no vilarejo chamado Riva, pertencente à Itália. Era um dos 3 filhos de Carlos Sávio, ferreiro, e Brígida, costureira, uma família simples, mas rica na fé. São Domingos Sávio foi aluno de um mestre muito especial, São João Bosco. Sabe-se hoje que toda a sua vida, tão curta e intensa, foi uma grande e linda busca pela santidade. Domingos Sávio foi um jovem cheio de grande sensibilidade. São João Bosco disse em citação que ele era de boa índole e muito piedoso. Ele teve uma vida curta, mas sempre traçada em direção à santidade, que muitos idosos não conseguiram. Isso foi obra do Espírito de Deus. Pode-se dizer também que foi fruto da maravilhosa pedagogia criada por São João Bosco. A infância de Domingos Sávio teve uma grande marca, a primeira Eucaristia. Naquele tempo era feita somente aos 12 anos, mas o pequeno Domingos a recebeu aos 7 anos. Cheio de fervor, se distinguiu pelo cumprimento de um lema de vida criado por ele mesmo: antes morrer do que pecar. Percebia-se facilmente o amadurecimento espiritual do pequeno Domingos nos propósitos por ele mesmo estabelecido quando fez a primeira comunhão. Nessa ocasião, ele escreveu seus propósitos conservados até hoje. Veja os escritos de Domingos Sávio. Primeiro, confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir. Segundo, santificar os dias de festa. Terceiro, serei amigo de Jesus e de Maria. Quarto, prefiro morrer que pecar. Esses propósitos revelam maturidade na vida espiritual e mostram que para Deus a idade é um fator relativo quando se trata amor a Deus e vida virtuosa. São Domingos Sávio ficava longe dos meninos bagunceiros e só fazia amizade com os de boa índole. Certo dia, alguns colegas de classe encheram com pedras a estufa da sala de aula. Este ato era considerado uma falta grave e sua punição era expulsar o aluno desobediente. E os colegas acusaram Domingos de ter colocado as pedras. O mestre, que era um padre, mesmo percebendo que Domingos não tinha feito aquilo, não tinha escolha diante das provas que os colegas forjaram. O padre então ordenou que se ele se ajoelhasse diante de todos os colegas e deu-lhe uma bronca severa. Domingos só não foi expulso da escola porque aquela era a primeira falha que ele cometera. São Domingos Sávio permaneceu com a cabeça baixa diante da classe, não abriu a boca. Apenas um dia depois a verdade veio à tona. O padre procurou Domingos e perguntou por que ele se calara diante de uma falsa acusação, sem se defender. Domingos disse ao padre que precisava imitar o Senhor Jesus. O padre pediu para Domingos explicar melhor. Domingos disse que Jesus também tinha sido acusado sem ter culpa e ficou em silêncio, assumindo uma culpa que não era dele. Domingos ainda disse que se falasse em sua defesa, os outros alunos poderiam ser expulsos e ele não queria o mal para seus colegas. O padre ficou impressionado e fez uma retratação formal de Domingos diante de toda a classe. Aos 12 anos de idade, São Domingos Sávio se encontrou com São João Bosco e passou a fazer os estudos secundários, como eram chamados na época. Domingos era inteligente, sempre com boas notas, e ele nunca deixou de lado sua meta de alcançar a santidade. Por isso, ele reza e empenha-se nos estudos. Tocado pelo carisma de São João Bosco e pelo grande ideal que se resumia na expressão "dai-me almas", Domingos quis, mais do que nunca, salvar mais e mais pessoas. Por isso, ele fundou a Companhia da Imaculada Conceição.
Dessa entidade simples saíram os melhores ajudantes de São João Bosco. Ele não pensava só em si. Várias vezes disse a Dom Bosco: quantas almas esperam nosso auxílio na Inglaterra? Oh, se eu tivesse forças e virtude, quisera ir agora mesmo e com sermões e bom exemplo, convertê-las todas a Deus. São Domingos Sávio tornou-se conhecido como uma pessoa com dons espirituais especiais e que reconhecia a necessidade das pessoas, bem além do percebido pelo padre comum, e tinha uma habilidade de profetizar. Tomado pela tuberculose aos 15 anos, voltou à casa dos pais, onde morreu serenamente com a alegria de ir ao encontro do Senhor, exclamando aos pais: adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda, que lindo! Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII. Ele é padroeiro das pessoas que sofrem falsas acusações, dos jovens delinquentes e dos cantores do coro da igreja. Sávio é dado como padroeiro das mulheres grávidas por ter ajudado a sua mãe no parto de seu irmãozinho, que estava com dificuldades de nascer. Ambos estavam quase morrendo, quando Domingos chegou de surpresa na casa de seus pais e foi direto para onde estava sua mãe em trabalho de parto. Já havia passado horas, mas o bebê não nascia, e isso colocava em risco a vida da mãe e do bebê. Então Sávio pegou uma medalha de Nossa Senhora, deixou na cama, saiu e colocou-se a rezar. Milagrosamente, seu irmão nasceu bem e sua mãe recuperou a força. Sávio foi embora e todos se perguntavam como que ele ficou sabendo daquela situação, se ninguém mandou avisá-lo. Sua mãe Brígida, ao achar a medalha deixada por seu filho, fez a promessa de que sempre passaria para aquelas mulheres que pudessem ter dificuldades no parto ou na gestação, para que Nossa Senhora possa também cuidar delas. Essa tradição perdura até hoje, tanto que na casa onde Domingos nasceu há diversas roupas de bebê, como símbolo de agradecimento por sua intercessão. São Domingos Sávio é até o momento o santo não mártir mais jovem que já foi canonizado pela Igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII, onde disse: desdobra-se nele com espanto as formas maravilhosas das inspirações da graça, uma adesão constante e sem reservas às coisas do céu. Na escola de seu mestre espiritual, o grande Dom Bosco, ele aprendeu como a alegria de servir a Deus e fazê-lo amado pelos outros pode se tornar um poderoso meio de apostolado. Que possamos pedir a intercessão deste jovem santo. Amém. Frase do santo: Maria, eu vos dou meu coração. Fazei que eu seja sempre vosso. Jesus e Maria, sede sempre meus amigos. Mas por piedade, fazei-me morrer antes que me aconteça a desgraça de cometer um só pecado. São Domingos Sávio. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Querido São Domingos, vós que ofereceu sua curta vida totalmente ao amor de Jesus e de sua mãe, ajudai a juventude de hoje a compreender a importância de Deus em suas vidas. Vós tornastes um santo através de permanente participação nos sacramentos. Iluminai os meus parentes e filhos da importância da frequente confissão e da santa comunhão. Quando jovem, vós meditastes no sofrimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Obtenha para nós a graça de um ardoroso desejo de sofrer por amor a Ele. Nós, desesperadamente, necessitamos de sua intercessão para proteger as crianças de hoje das tentações e das zombarias do mundo. Olhai por eles e guiai-nos na estrada para o paraíso. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar nossos deveres diários, fazendo-os por amor a Ele. Nos lembre sempre da necessidade de praticar as virtudes em tempos de atribulações e dificuldade. São Domingos Sávio, preservai a vossa inocência em nossos corações e rogai ao Senhor por nós e pela salvação de nossa alma. Amém. São Domingos Sávio, rogai por nós.